Glórias ao nome do Senhor. Livro do Êxodo 33, verso 18 ao 23, que vai nos dizer assim: Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha. E acontecerá que, quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, fala conosco na Tua santa palavra, esta palavra que é inerrante, imutável, soberana, eterna, completa. Fala conosco de uma maneira plena, poderosa, especial, porque nós não nos reunimos aqui neste dia, nesta noite, para ouvir a voz do homem, para ouvir a voz do intelecto humano, mas para ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Revela-nos a Tua palavra, Senhor, de uma maneira especial, e que o Senhor possa falar em cada coração nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Agradecemos, amém. Glórias ao nome de Jesus. Deus é tremendo e fiel. Amados irmãos, quando nós olhamos para este contexto da Bíblia Sagrada, nós vemos aqui que o seu personagem principal, depois de Deus, é Moisés. Moisés está encabeçando aqui, por uma chamada divina, a libertação do povo de Israel, que vocês conhecem muito bem. Foi um povo que estava escravizado na mão de Faraó. Deus levanta Moisés, fazendo toda aquela história em que ele fosse criado pela filha de Faraó. E Moisés, criado como príncipe dentro do Egito, passou lá 40 anos e depois ele precisou fugir para o deserto. Ele havia assassinado um egípcio e ele precisou fugir. E na sua peregrinação, ele passa mais 40 anos fora, até que Deus fala com ele lá na sarça ardente, chama ele obedece o chamado de Deus, e Deus então o envia de volta ao Egito, a Faraó, e ele agora vem em nome do Senhor, anunciando a libertação daquele povo. Você conhece a história, as pragas acontecem, e Deus vai movendo a mão dele sobre o Egito, mostrando sinais, mostrando a sua soberania, mostrando a sua grandeza, mostrando que ele é Deus, e que todos os deuses do Egito não eram nada, mas que ele era soberano sobre todas as coisas e toda a situação. E Deus então tira o povo de lá, e Deus está conduzindo este povo agora para a terra que prometeu desde Abraão, que mana leite e mel, a Canaã de Deus. E quando esse povo está indo na direção de que Deus coloca eles para caminhar, acontecem os outros sinais que vocês conhecem também. Deus abre o mar vermelho, Deus coloca a coluna de fogo à noite, nuvem, para trazer sombra de dia. Deus entra com providência com o maná do céu, Deus entra com providência com as cordonizes, Deus vai fazendo água brotar da rocha, e Deus vai cuidando do povo. Diz a Bíblia que eles caminharam 40 anos no deserto, e a sandália de seus pés as suas roupas e sandálias não eram corroídas. Quem é que consegue hoje comprar uma roupa, por melhor que seja,
por maior marca que tenha, essa roupa possa durar 40 anos intacta e você usando ela quase todo dia praticamente. Você não tendo nem onde lavar, vamos se dizer assim. Era para desmanchar a roupa deles, mas Deus até disso cuidou. Quando você está passando por um deserto, Deus cuida nos mínimos detalhes, até da roupa que você usa. Deus é assim, porque uma coisa é quando nós vamos para o deserto, porque nós é que nos colocamos lá. Outra coisa é quando Deus nos coloca a passar por um deserto. Quando é a gente mesmo que quer ir no deserto por teimosia, que quer ir no deserto por rebelião, que quer ir no deserto por desobediência, nós vamos sofrer. Mas quando nós estamos no deserto, debaixo da potente mão de Deus, Deus nos sustenta no deserto. Deus cuida de nós no deserto. Deus não deixa faltar nada para nós no deserto, como não deixou faltar para eles. Está certo que no contexto bíblico, eles caminharam no deserto além do normal, porque murmuraram. Caminharam no deserto, o deserto deles, que era para durar mais ou menos uns 15 dias, durou 40 anos, porque eles desobedeceram a Deus. Senão aquele deserto seria muito rápido. Mas significa que nós também podemos passar por desertos na vida. Há momentos da nossa vida, seja espiritual, seja financeiro, seja na saúde, seja familiar, seja em qualquer outro tipo de esfera ou aspecto, nós podemos passar por desertos. Mas o mais importante eu quero chamar a sua atenção, não é o povo de Israel no deserto, mas Moisés no deserto. Quando você olha e observa Moisés no deserto, Moisés está com o mesmo povo. Moisés não trocou de povo. Moisés não trocou de companhia. Os mesmos que quando ele entrou no Egito, Deus entregou nas mãos dele para que ele liderasse rumo a Canaã, são os mesmos que estão caminhando com ele para chegar a este destino. Não houve uma troca de povo no meio do caminho. Não houve uma troca de povo na saída do Egito. Está certo que no final, na chegada em Canaã, as coisas estavam diferentes já. Por quê? Porque Deus tinha prometido que dentro da terra prometida só ia entrar Josué e Calebe, porque estes tiveram um espírito diferente. Mas eu não quero ainda falar contigo sobre lá no final. Eu quero falar para você sobre o início e o meio desse deserto. Olha, Moisés está com as mesmas pessoas, Moisés está com as mesmas companhias, mas nós às vezes ficamos um pouco desfocados, porque nós focamos no povo, e aí a gente pensa, nossa, o povo tinha água e reclamava, o povo tinha maná e queria carne, depois tinha carne, ficou enjoado da carne, o povo que reclama, o povo que murmura. Às vezes nós ficamos só com o foco nas coisas negativas do deserto, mas e Moisés no deserto? Você já parou para observar? Moisés vai lá, tira eles de lá pela mão de Deus, inicia-se a caminhada pelo deserto, e eu não vejo Moisés murmurar no deserto. Eu não vejo Moisés reclamar no deserto. Eu não vejo Moisés ofender a Deus no deserto. Eu não vejo Moisés querendo desistir de tudo no deserto. Eu não vejo Moisés querendo entregar tudo e não querer fazer mais nada estando no deserto. Eu não vejo Moisés em momento algum desistindo da missão que Deus colocou na mão dele. Não vejo Moisés desistindo do propósito que Deus tinha com ele. Não vejo Moisés virando as costas para Deus e dizendo assim, ó, usa outro, chama outro, porque é difícil lidar com esse povo. Esse povo é um povo de dura serviço, é difícil para mim, eu não estou tendo como lidar com eles. Faz o seguinte, coloca outro aqui no meu lugar. Eu não vejo Moisés fazendo isso.
Ao contrário, quando nós estamos diante dessa passagem de Êxodo capítulo 33, quando nós olhamos um pouco antes, Moisés tinha subido o Sinai, e lá ele tinha recebido de Deus a lei. Lá ele demorou 40 dias e 40 noites com Deus naquele Sinai. É engraçado que o Sinai está no deserto. O Sinai está justamente no deserto. Se você viajar até aquela região, você vai ver que o Monte Sinai é um monte sem vida alguma, não há planta. É tudo morto, não há nada, não há planta, uma flor, não há nada nele. Porque é uma região desértica. Se você vai subir o Sinai, você tem que beber água o tempo todo, senão você pode morrer desidratado sem perceber. Você de repente, você perde o sentido, cai e morre, porque falta água devido toda aquela região. Então o Sinai é um lugar desértico. E ali no Sinai, ali no deserto, Deus veio falar com Moisés. Deus veio dizer para Moisés, Deus veio ter um contato com Moisés. Ali 40 dias e 40 noites Moisés ficou a sós com Deus e Deus a sós com ele. Imagina a comunhão. Imagina a intimidade dele com Deus e Deus com ele ali. Imagine as coisas maravilhosas que Moisés contemplou ali diante daquela glória, daquela grandeza do Deus Todo-Poderoso, meus irmãos. Imagina, e tudo isso foi no deserto. Então o deserto não é para te matar. O deserto não é para te desanimar. O deserto não é para fazer você desistir da missão. O deserto não é para fazer você desistir do seu chamado. O deserto é para que você tenha um encontro com Deus no Sinai. O deserto é para que a glória dele se manifeste na tua vida, para que você contemple a majestade santa do Senhor. Ele estava ali naquela situação, e o povo ficou lá embaixo esperando. O povo viu que Moisés não vinha, resolveram fazer um bezerro de ouro, e resolveram adorar aquele bezerro de ouro feito por mãos humanas, um ídolo. Aquele bezerro tinha patas, mas não andava. Tinha olhos, mas não via. Tinha orelhas, mas não ouvia. Tinha boca, mas não falava. Quanto mais era um bezerro, quanto mais fizesse um barulho de bezerro. Fizeram a imagem de um animal e o adoraram como Deus. Enquanto que Moisés está lá no Monte Sinai, lá em cima, em uma profunda comunhão com o verdadeiro Deus, que tem mão e apalpa, que tem olhos e vê, que tem ouvidos e ouve, que tem boca e fala, aleluia. Só que olha como são as coisas, no mesmo lugar, reações diferentes, no mesmo lugar, no mesmo ambiente, comportamentos diferentes. No mesmo lugar, eu tenho um povo que está adorando bezerro. E no mesmo lugar, eu tenho um homem que está em profunda comunhão com Deus vivo. Ou seja, não é o ambiente que define quem você é. Às vezes tem as pessoas que pensam assim: eu vou para uma igreja bem grande, bem cheia, porque lá eu vou ser o melhor crente. Não é o ambiente que define você. Quando você tem certeza do que você é, pode colocar você no meio de um monte de idólatra, você continua não sendo idólatra. Agora, quando você tem uma tendência a errar, pode colocar você no meio de um monte de adorador. Você vai lá e pratica a abominação da idolatria.
Então não era uma questão de ambiente, porque eles estavam vendo que Moisés subiu, e eles viram com os olhos deles, não foi com o olho espiritual, foi olho nu. Eles viram a glória de Deus descendo e estando sobre o cume do monte. Eles viram que o monte tremia inteiro. E Deus falava através dos relâmpagos e trovões, e o povo estremecia. E o povo dizia: Moisés, fala tu com Deus, e Deus fala contigo, e tu fala conosco, porque nós não suportamos. Eles viram que Deus estava ali, eles viram que tinha um homem de Deus ali, mas eles insistiram em adorar bezerro. Moisés está lá com Deus, Deus fala com Moisés: eu não vou mais com o povo, eu não vou acompanhar vocês mais por este deserto. E Moisés sabia que se Deus se afastasse deles no deserto, eles morreriam no deserto, se perderiam no deserto, acabaria todas as chances deles no deserto. Então Moisés, ele fala com Deus: não, eu preciso da tua presença, eu quero ver a tua glória. Moisés tinha falado com Deus: eu não abro mão da tua presença. Deus falou com ele: Moisés, eu mando um anjo, eu coloco um anjo. E aí eles falaram assim, Moisés disse: anjo não, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Deus então diz para Moisés: negócio fechado, eu vou com vocês, Moisés. Interessante que, terminando este diálogo, Deus então vira para Moisés, vira e fala para Deus que ele quer mais. Senhor, além da tua presença, eu quero ver a tua glória. E olha que isso mostra a necessidade que nós temos da presença de Deus e da glória de Deus na nossa vida, para suportarmos os nossos desertos. Porque ninguém vai reagir ao deserto como você. Como eu disse, mesmo lugar, comportamentos diferentes. Tem pessoas que no deserto são como Moisés. Tem pessoas que no deserto são como aquele povo. Então eu não sei qual é o deserto que você está passando, mas eu sei de uma coisa: Deus está observando o seu comportamento neste deserto. E não, Moisés chega, quando ele contempla o povo naquela situação, ele fica irado. E lógico, com toda razão, porque Moisés está querendo dizer o que para aquele povo? Eu sou como vocês, um homem de carne e osso. Eu sou um ser humano igual a vocês. Passo pelos mesmos problemas que vocês. Estou no mesmo lugar que vocês. Estou na mesma situação que vocês. E eu estou conseguindo buscar a Deus e ser fiel a Deus. Por que vocês não? E observe que no deserto são muitos os que querem influenciar para que você desista e peque. E são poucos que no deserto permanecem fiel. Eu não vejo descer do Monte Sinai uma multidão, eu vejo descer de lá Moisés. Enquanto que lá embaixo, praticando tudo que não prestava, eu não vejo Moisés, eu vejo a multidão. Deus então fala com Moisés, e Moisés quer ver a glória e a presença de Deus. E o mais importante da vida de Moisés, naquele momento que ele está conversando com Deus,
não é o fato de chegar em Canaã. Se você parar para pensar, Moisés não está dizendo isso para Deus. Ele poderia muito bem dizer assim: Deus, o Senhor é Deus. Faz o seguinte, pega todos nós aqui agora, abre um portal dimensional, alguma coisa assim, e faz todo mundo chegar em Canaã imediatamente. Independente da distância de quilômetros que esta terra esteja de nós. Você duvida que Deus não poderia fazer isso? Com certeza faria, assim como fez com Filipe, que após batizar o eunuco, foi logo arrebatado e encontrado em outra cidade. Então Deus poderia, em um estralar de dedos, pegar todo Israel com Moisés e já fazer aparecer dentro de Canaã, e pular a etapa do deserto. Pular a etapa da luta, pular a etapa do sofrimento. Deus está falando aqui com pessoas nessa noite, seja quem está me assistindo ou quem está aqui. Não adianta você querer pular as etapas. Não adianta, você acha que pula uma etapa e pula outra etapa, e isso vai fazer você desviar do deserto que você tem que passar. Não adianta. Quando Deus quer que você passe por alguma coisa e por uma lição, e Deus quer te ensinar alguma coisa, você vai passar por todo o processo. Por quê, pastor? Porque Deus quer me ver sofrer? Não, porque Deus quer melhorar você. E a melhor coisa para melhorar crente é deserto. No deserto você ora com mais força, porque você quer sair logo. No deserto você busca Deus mais, porque você quer sair logo. Porque quanto menos buscar a Deus, quanto menos se empenhar com Deus, mais tempo dura o deserto. Quanto mais Israel fazia o que era errado aos olhos do Senhor, mais aquele deserto durava e não acabava. Então Deus está falando conosco aqui, e Moisés está dizendo assim: olha, eu não estou preocupado com Canaã, eu não estou preocupado com o deserto. Nenhum momento você vê Moisés fazendo esta oração: Deus, tira o povo do deserto o mais rápido possível. Se você olhar todo o livro e acompanhar toda a peregrinação, você não vai ver Moisés nenhum momento orando desta forma: Deus, tira o povo do deserto. Deus, faz a gente chegar rapidinho em Canaã. Deus, tira esse sofrimento. Você não vê essa oração na boca de Moisés. Mas você vê Moisés dizendo assim: mostra-me a tua glória e a tua presença. Eu quero, não me importa se eu estou no deserto, eu não abro mão da tua presença, eu não abro mão da tua glória na minha vida. Não importa onde eu esteja, o mais importante para mim é a tua presença na minha vida, Deus. É isso que Moisés está ensinando para nós. É isso. Tem pessoas que pensam assim: não, a minha vida só vai melhorar se eu comprar aquele carro. Não, a minha vida só vai melhorar se eu tiver aquele emprego específico. Não, a minha vida só vai melhorar se eu mudar de cidade. Não, só vai melhorar se eu mudar de rua. Não, só vai melhorar se eu mudar de igreja. Não, só vai melhorar se eu fazer isso ou aquilo. Só que na verdade, a mudança que você precisa não está condicionada ao local. Ela está condicionada a você. Como assim, pastor? É você. Moisés, diante do lugar, ele olhou para ele e disse: o que mais eu preciso? Independente do lugar, o que mais eu preciso é de Deus. Então, se eu tiver Deus, não importa se eu esteja no Egito, não importa se eu esteja no deserto, não importa se eu esteja em Canaã, se eu tiver Deus, eu estarei completo. Por quê, irmãos? Porque a presença de Deus na nossa vida refrigera a nossa alma.
A presença de Deus na nossa vida alegra a nossa alma, fortalece-nos em Deus. A presença de Deus na nossa vida não sobra espaço para demônio. A presença de Deus na nossa vida, em meio a lutas, dificuldades, adversidades, tristezas, não importa, quando temos Deus na nossa vida, a sua presença na nossa vida, ela é mais importante do que carro, do que casa, do que rua, do que país, do que cidade, do que conta bancária, do que qualquer coisa desta terra. Por quê? Porque a presença de Deus é a única coisa que preenche todo o vazio do ser humano. As pessoas tentam preencher o seu vazio nas drogas, nas bebidas, nas diversões mundanas. As pessoas tentam preencher o seu vazio em coisas, em orgias, em devassidões. As pessoas tentam preencher o seu vazio com as coisas deste mundo. Hoje em dia, como que as pessoas estão preenchendo o seu vazio nessa era moderna? Rede social. Ah, eu não tenho nada que fazer, então deixa eu ver aqui alguma coisa aqui para eu poder me distrair. Aí vai para o YouTube, vai para o Instagram, vai para o Facebook, vai para o Spotify, vai para isso, vai para aquilo, vai para todas as redes que tem aí, vários nomes. Cada hora aparece uma nova. É aplicativo disso, aplicativo daquilo, é site de relacionamento, é daqui, é de lá, é de cá, e ficam ali horas ali, perdendo o seu tempo, e quando aquilo é desligado, o vazio continua, não foi preenchido. Enquanto se aquela pessoa tivesse feito como Moisés, eu vou para uma intimidade com Deus, eu vou para um particular com Deus, eu vou falar com Deus e Deus vai me ouvir, e Deus vai falar comigo, e Deus vai preencher as minhas ânsias, e Deus vai ter a resposta certa que o meu coração precisa ouvir. E Ele tem, a presença dEle tem, a glória dEle tem, preste atenção. E aí, quando nós olhamos para essa glória, ela é necessária. Se não fosse a presença e a glória de Deus, Daniel tinha sido comido pelos leões na cova. Se não fosse a presença e a glória de Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego teriam morrido queimados dentro da fornalha. Se não fosse a presença e a glória de Deus, Israel não receberia os livramentos que recebeu durante a peregrinação do deserto. Se não for a presença e a glória de Deus, não desce maná do céu, não sai água fresca da rocha, o mar vermelho não se abre, a coluna de fogo não acende, e a fumaça e a nuvem não cobre do sol durante o dia. É a presença dEle, é a glória dEle que faz sinais de diferença na nossa vida, minha amada irmã. Eu termino te dizendo que é a presença dEle com a sua glória que faz com que Paulo e Silas sejam libertos da prisão. Perto da meia-noite, estavam em um lugar que você pode chamar de deserto. Porque dentro de uma prisão, de um calabouço, no cárcere inferior, sabe o que significa isso na prática? É assim, a cadeia que dá de frente com a rua, está aqui nessa altura. A cadeia subterrânea está aqui, desce uma escada, está embaixo. A cadeia do cárcere inferior está mais embaixo ainda. Ela está lá, dividindo com o esgoto, dividindo o lugar com ratos e ratazanas e baratas e todo tipo de animal e bicho peçonhento que você possa imaginar que gosta de sujeira, sem nenhuma luz de sol, sem nenhuma janela para olhar o céu azul, um lugar totalmente úmido, cheio de mofo, cheio de fezes humanas, todo mal cheiroso. Ou você acha que lá era limpinho, bonitinho, arrumadinho, igual você vê às vezes na televisão, naquelas prisões dos Estados Unidos,
que a cela do prisioneiro parece um quarto 5 estrelas. Não, era o cárcere inferior, lugar sujo, lugar mal cheiroso, lugar podre, escuro, molhado, cheio de doenças, cheio de infecções, bactérias, vírus. E lá está Paulo e Silas com os pés e as mãos amarradas. Eles poderiam dizer: meu Deus, eu prego o evangelho, e pregar o evangelho, e ser crente, e dizer que eu sou de Jesus, esse é o resultado? Essa é a consequência? Eu achei que ser crente é ganhar um carro zero. Eu achei que ser crente era ter uma casa nova, bonita, num condomínio chique. Eu achei que ser crente, como é pregado nos dias de hoje em muitos lugares, é mudar a vida da água para o vinho e ter milhões na conta bancária. Eu pensei que ser crente era legal, todo mundo achava chique, era um status. Mas não, eu estou vendo que eu estou com o pé amarrado, mão amarrada, as costas todas avermelhadas das chibatadas, todo machucado, ferido, caluniado, humilhado, mentiram contra mim, falaram um monte de coisa com meu nome que não é verdade. E está eu e meu amigo aqui porque nós fomos levar uma palavra de salvação. Nós não fomos levar uma palavra de morte, de preconceito, de bullying. Nós não fomos levar uma mensagem de racismo, de perseguição a ninguém. Nós fomos falar que Jesus salva, liberta, cura, batiza com o Espírito Santo e com fogo. Em breve vai voltar e prepara o homem para subir para o céu. Foi essa mensagem que nós fomos levar. E olha o resultado, nós estamos no deserto. Paulo e Silas poderiam dizer estas palavras que eu falei agora. Paulo e Silas poderiam pensar estas palavras que eu falei agora. Mas eu quero dar glórias ao nome do Senhor nesta noite, que está na Bíblia Sagrada, que Paulo e Silas não falaram nenhuma destas palavras que eu disse agora. Ao contrário, diz a Bíblia que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, aleluia. Estavam numa situação horrível, não havia chance, esperança nenhuma de sair de lá de dentro. Não havia promessa de ninguém dizendo assim: fica tranquilo que eu estou chamando o meu advogado, e ele vai entrar com habeas corpus, e amanhã no máximo, daqui 2 dias, eu tiro vocês daí de dentro. Não havia nenhuma promessa dessa. Eles estavam presos sem saber que dia sairiam de lá. Estavam presos sem saber que dia aquela situação ia mudar. Estavam presos sem saber quando é que aquele deserto ia acabar. Isso não acontece com você? Às vezes você está numa situação que você olha e você fala: Deus, quando é que isso aqui vai acabar? Deus, quando é que esse deserto da minha vida vai chegar no fim? Deus, quando é que essa situação vai mudar na minha vida? Isso acontece com você também, mas faça o que Paulo e Silas fizeram, mesmo sem saber o fim daquilo, mesmo sem saber quando é que aquilo ia terminar. E outro detalhe, eles não oraram e cantaram, dizendo assim: vamos orar e cantar, que aí o cárcere vai tremer. Eles nem sabiam o que ia acontecer. Eles não fizeram assim: vamos fazer aqui um propósito com Deus, Silas. Que propósito, Paulo? Vamos orar aqui, e aí a gente vai orar e vai descer um anjo aqui e vai libertar nós dois. A Bíblia não fala isso. Eles não cantaram e oraram com propósito de que Deus fosse lá e tirasse eles da situação. Eles oraram e cantaram, porque mesmo na situação, eles queriam continuar íntimos de Deus. Eles não queriam abrir mão da presença de Deus na vida deles, porque se eles parassem para olhar, mão amarrada, pé amarrado,
e tudo aquilo que tinha lá que eu já te contei aqui, se eles parassem para ficar observando a situação, ia entrar tristeza, ia entrar mágoa, ia entrar desânimo, ia entrar vontade de desistir de tudo. Então o que eles fizeram? Opa, não vão ficar olhando aqui para a situação, não. É isso que o diabo quer. O diabo quer que você fique olhando para a situação. E Deus está falando com você nessa noite: para de olhar para a situação. Olha para mim, porque sou o único que pode mudar a situação. Oh glória, eu sou o único que pode mudar esta situação. Para de olhar para o problema e olha para mim, diz o Senhor para você. Para de olhar para a luta e olha para mim. Para de olhar para os defeitos e olha para mim, diz o Senhor. Eles pararam e falaram: Paulo, sim Silas, não importa a mão amarrada, não importa o pé preso, não importa se está tudo feio e escuro, é o seguinte, a nossa alma está livre, a nossa alma está livre para adorar, para dar glória, acima do deserto que estamos passando. E assim eles fizeram, começaram a adorar, louvar e orar, louvar e orar. Eu não sei qual foi o hino, eu não sei qual foi a música, eu só sei que foi verdadeira adoração, verdadeira adoração, verdadeira adoração. Eles adoraram lá do fundo das suas almas e da sua entranha, e eles depositaram tudo isso no altar de Deus. E diz a Bíblia que então, perto da meia-noite, o cárcere tremeu, aleluia. Deus estava falando, o deserto chegou ao final, acabou o deserto, Paulo e Silas. Eu não sei quanto tempo vai durar o seu deserto. O deles demorou foi rápido. O deles não demorou muito tempo. Eu não sei quanto tempo vai durar o seu. O seu pode durar uma noite, como foi o deles. O seu pode estar durando há 10 anos. O seu pode estar desde o dia que você nasceu até hoje. O seu pode estar durando há 5 anos, 15 anos, 20, 40, não sei. Mas eu sei de uma coisa: tem uma Canaã no final desse deserto esperando por você. Tem um milagre de Deus lá no final, aguardando você chegar. E Deus não quer que você passe o deserto sozinho, sozinha. Deus está contigo nesse deserto. Deus está com você nessa prova. Deus está vendo a sua dificuldade e Ele está dando para você nesta noite este alívio. Com esta palavra Ele está dizendo: fica tranquila minha filha, fica tranquilo meu filho, que eu estou cuidando de você neste deserto. Faça como fez o meu servo Moisés, e eu não deixarei a minha presença na tua vida neste deserto que você está passando. Tome as atitudes que Moisés tomou. Se essa mensagem tiver um tema, eu posso dizer que o tema desta mensagem, ele é: mesmo local, comportamentos diferentes. Mesmo lugar, comportamentos diferentes. Amém? Fique de pé, por favor, quero orar por você. Glória a Deus. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós ouvimos a Tua palavra, palavra fiel, palavra inerrante, palavra imutável. E o Senhor falou conosco nesta noite, que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, que o Senhor vai com os seus mesmo nas situações mais difíceis, mesmo quando temos que passar por processos e etapas para o nosso próprio bem e nosso próprio aperfeiçoamento.
Mas o Senhor não nos deixa passar por isso sozinhos. O Senhor se faz presente. O Senhor não é um Deus ausente. O Senhor não é um Deus que esquece dos seus. O Senhor não é um Deus que abandona os seus filhos. O Senhor não é um pai que deseja o mal para os seus filhos. A tua palavra diz que se nós, sendo pais, que somos pecadores, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, aleluia. Senhor, nós sabemos que servimos a um Deus vivo e não um Deus morto. Não servimos a ídolos, não servimos a bezerro de ouro, não servimos a imagens feitas por mãos humanas. Nós servimos um Deus vivo, maravilhoso, poderoso, extraordinário. E eu estou te apresentando esta igreja, eu estou te apresentando a vida do teu filho e da tua filha neste momento, que tem atravessado lutas, que tem passado por desertos, que tem estado em situações adversas. E eu venho clamar a Ti no nome de Jesus, pela vida do meu irmão e da minha irmã neste momento. Estende as Tuas mãos poderosas e abençoa este Teu filho, esta Tua filha. Consola o coração do Teu servo e da Tua serva. Cura as enfermidades em nome do Senhor Jesus Cristo. E derrama a Tua bênção sobre cada um dos Teus servos e servas nesta noite. E eu Te louvo e Te agradeço por falar conosco. A Ti a honra e a glória por esta palavra, no nome perfumado do Senhor Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Deus abençoe os irmãos da rede social.